Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, tudo bom? Tudo bem com Vossa Senhoria? Depois dessa série, né? Difícil ficar tudo bem depois dessa série. Pois é, quem consegue ter uma vida normal, né? Depois de assistir Dahmer, série do Ryan Murphy pra Netflix, protagonizada pelo impecável Evan Peters, que, aliás, ouso dizer, o Emmy 2023 é dele, porque ele está, assim, absurdamente perfeito no papel do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer. E essa minissérie tem 10 episódios e mostra a trajetória desse cara. Onde ele nasceu, quem eram os pais, como foi a infância dele, como foi a adolescência, seus crimes e até a morte dele na cadeia. Ele não morreu, ele não pegou pena de morte, ele pegou prisão perpétua e assassinaram ele na cadeia. O Jeffrey Dahmer, ele matou 17 pessoas, homens, em sua maioria negros e homossexuais. O Dahmer também era homossexual. Ele dopava suas vítimas, ele tentava transformar as vítimas em zumbis vivos, ele matava as vítimas, ele praticava necrofilia, ele praticava canibalismo, ele guardava pedaços dos corpos na casa dele, então a casa devia ter um cheiro absurdamente insuportável. A gente vê isso na série e isso vai embrulhando o nosso estômago porque a fotografia ela traz essa sensação, a caracterização, o figurino, maquiagem. Você olha pro Evan Peters, você fica com nojo dele, sabe? Aquele cabelo encebado, aquela roupa suja, meio encardida. Então tudo vai criando uma atmosfera muito pesada. E como se não bastasse toda a crueldade do Dahmer, a gente tem a crueldade da sociedade, né? Porque o Dahmer, ele só ficou impune durante tantos anos por conta de racismo e homofobia. E isso é o que mais me chocou na série, assim. É de uma tristeza sem fim. Eu chorei em muitos momentos da série porque é angustiante, é desesperador. É assim, a história do Dahmer ela é tão absurda que a gente fica tentando achar alguma coisa, né? Será que poderia ter sido evitada? Será que se ele tomasse um remédio? Será que se o pai e a mãe tivessem feito isso e aquilo? Então a gente fica com essa mistura de sensações e é por isso que a gente trouxe aqui uma convidada maravilhosa que, além de minha amiga pessoal, é uma comunicadora fodaralha, como ela mesma diz. É uma mulher lindíssima. Ela é locutora, radialista, comunicadora, apresentadora, produtora, tudo com ora no final e psicóloga dentro de poucos meses, senhoras e senhores. Eu estou falando de Luca Bruni! E aí, Dani Taranha maravilhosa, Rodrigo querido, pô, que legal conversar aqui com vocês. E pois é, Bruni, daqui 2 meses estou formada, hein? 5 anos já passaram. Me deixa o cartão aí, deixa o contato. Vou deixar. Ô, Luca, deixa eu te perguntar uma coisa. Daqui 2 meses você se forma, eu não manjo nada de faculdade de psicologia. Você tem uma área que você segue? É igual, tipo assim, quando você faz medicina, que você fala, não, eu quero ser oftalmo. Tem as especializações, né? Então tem, por exemplo, a galera que quer atender mais em clínica, é focado mais no comportamental e tem vários tipos ali. Tem psicologia da educação, da escola. O meu interesse é total para essa área mais aí da psicologia criminal. Eu acho o máximo, gosto muito. Mas também eu quero estudar isso e também fazer a parte de clínica, assim, que eu também no estágio que eu tô fazendo já há 2 anos. Puta, tô adorando, acho o máximo, assim. Quando você pensou, falou, putz, quero ir pra área criminal e tal, porque uma coisa é a gente ver série, né? Outra coisa é você bater ali o papo, né, o tete a tete com o cara que fez a parada, assim. Você já teve uma experiência assim nos seus estágios? Ou você acha que você tem estômago para isso? Então, eu tive experiências assim com conversas, porque eu atendi a galera do SAMU, né? Então, assim, o médico do SAMU, enfermeiro, motora. Então, tem vários relatos assim que você fala, meu Deus. Agora, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha feito alguns cursos. Durante a faculdade, eu fiz vários cursos assim nessa área forense.
Mas depois que o Nuno nasceu, virou uma chave, assim, porque você fala, cara, você pega um pedófilo, você vai trocar ideia com um pedófilo, a única coisa que você vai querer, eu vou chegar nele e falar, passa seu endereço para eu fazer uma visitinha lá depois, para fazer um atendimento. Então você tem vontade de, né, pô, não dá. Então, por isso que aí também me despertou mais, aí também essa vontade para fazer uma clínica mais assim, sabe, mais psicanalítica mesmo. Mas a minha curiosidade e interesse sobre essa área desde sempre, porque é um negócio que mexe muito, né? Então você fala assim, cara, como é que um ser humano tem essa capacidade? E o caso do Dahmer é um pacote completo do horror ali, né? Existem vários serial killers que você fala, como pode, né? Então tem, sei lá, o Ed Gein, o Kemper, sei lá, cacetada, Albert Hamilton, os caras que o John Wayne Gacy, né? Que agora também tem aí história dele, enfim, BTK, uma cacetada. Só que assim, essa série realmente mexeu porque o roteiro deles é um negócio impressionante e tem muita coisa envolvida ali, além do crime, né? Como essa parte do preconceito, de racismo. E o crime, os crimes, né, que ele comete, esse pacote bizarro que tem no Dahmer, é um negócio surreal mesmo. E tomar um cuidado também para não se apaixonar, né? Como muita gente também acaba fazendo, assim. Aliás, né? Isso é uma coisa que toda vez que a gente lê sobre alguém, sobre algum criminoso, assim, e tal, isso acaba aparecendo, assim, tipo, de onde vem esse fascínio que é mais do que o fascínio pela história, né? Pela situação, pela curiosidade que, como eu já vi muita gente comentando, é aquela coisa meio que quando você passa na frente de um acidente de carro e dá aquela diminuída, né? Porque é uma coisa que é uma atração bizarra que a gente tem da nossa natureza e... Você falou isso agora, é isso, é uma atração bizarra que a gente tem, é da nossa natureza. O problema é quando você tem uma parafilia, ou tipo assim, uma atração por manter relação sexual com pessoas perigosas. Tem um negócio que é interessante que chama hibristofilia, que é exatamente isso. Até o nome, como é um nome meio... né, a gente não costuma falar isso aí, hibristofilia, você fala, que rapô é essa? Então tem um nome mais ruas, né, que a galera chama, que é a síndrome de Bonnie and Clyde. Então, inclusive, é chamado assim até por alguns psicólogos que vão usar esse termo, ao invés de falar hibristofilia, usam a síndrome de Bonnie and Clyde, que é quando a pessoa, ela... É aquela história, né? A gente viu isso no Dahmer lá, as mulheres mandando carta, né? Querendo ficar com ele. O Ted Bundy, ele recebia, tipo, acho que era 200 cartas por dia. Gente, assim, o Charles Manson casou na cadeia. O Maníaco do Parque. É curioso, né? Essa atração, não no sentido igual a gente que gosta, como um monte de outras tá aí, a prova é o sucesso do CSI, né? Há tantos anos, acho que tem mais temporada que os Simpsons, sei lá. Só que, assim, essas coisas, normalmente, assim, o que eles falam, que eu acho interessante dessa história da mulher, muitas vezes é mulher, né? Porque o número de homens que a história invertida é muito menor, né? Tipo, a mulher serial killer e o cara existe, mas não é o comum. Mas, assim, no comum eles falam que existe tipo uma projeção, assim, uma identificação com a rejeição social que essa mulher sofreu e o isolamento do cara. Então, ele é tipo, né, é tido ali como sedutor, pode ser pela boa aparência, por falar bem, por escrever bem. Só que tem uma coisa que é interessante, que assim, é como se o cara tivesse... esse cara vai ser fiel a mim, sabe? Ele tá lá preso, ele tá pensando em mim o dia inteiro. Então, normalmente são pessoas que têm uma baixa autoestima, né? Que mandam essas cartas, que querem casar e tal. Tem histórico de infância abusivo, assim, algumas delas também tem isso. E aí fica com essa questão, assim, né, de ter uma crença de que pode mudar o criminoso também e de ser o namorado ideal que está esperando por ela, pensando nela o tempo todo, enfim. Gente, tem muito disso. Eu nunca tinha associado esse tipo de coisa, porque eu sempre olhei e falei assim, cara, como é que você pode querer se relacionar com um cara, um serial killer, um assassino que fez atrocidades, né? É uma coisa inconcebível. É uma pessoa que também tem, né? É uma pessoa que também tem um problema ali que precisa... Sim, não, claramente. Mas eu não tinha visto por esse lado. Ou seja, é uma coisa também assim, de posse, né? Tipo... Exato. Tanto essa posse de ter o cara, né? Dele estar ali preso na cabeça dela pensando só nele, como também de um poder...
que é bizarríssimo, assim, mas é tipo como se fosse assim, pô, eu namoro o Jeff Dahmer, eu vou ser respeitada por isso, sabe? Assim, fica esperto, se fizer alguma coisa pra mim, ó, você roda. Esse lance que as pessoas falam que, tudo começa na infância, ou, é genético, não é genético, é 100% comportamental, do tipo, quando eu olho para uma criança e falo, esse aí vai esquartejar adultos quando crescer. Eu acho que assim, são duas questões aí, né? Tem essa história de quando é a criança e a história da família. Pode começar por essa que você falou agora, que é interessante, que é tipo, quando é que a gente vai olhar para alguém e falar, isso aqui vai esquartejar a família? Que assim, tem um lance que chama TOD, né? A nomenclatura mais comum usada. Quem tem, tipo, TDAH, abreviação, sabe? Aí o TOD é a abreviação de transtorno desafiador e de oposição. Que, assim, até os 18 anos, na adolescência, entre 12 e 18 anos, você não vai chamar um moleque de sociopata ou de psicopata. Ele entra nesse TOD, né, que é o transtorno desafiador de oposição. Então, um indício para assim falar, esse aqui vai me esquartejar amanhã, seria entrar no TOD, né? Que não precisa necessariamente esquartejar, mas tipo ter um monte de perversões e tudo mais. Então, algumas coisas que o DSM, que é como se fosse o manual, né, da psicologia ali, o dicionário da psicologia, eles colocam como, por exemplo, se a pessoa, né, nessa idade assim, de até 18 anos, tem muita agressividade, é tudo muita, tá? Porque tudo isso aqui é normal ter, mas assim, em excesso, né? Agressividade, fica muito puto com facilidade, né? Muito irritabilidade, assim, aumentada, desobediência hierárquica. Então, assim, não responde ao professor, ao pai, à mãe, a pessoas mais velhas, muito menos as mais novas, né? Desafia a regra, incomoda, tem de tudo, assim, culpa outra pessoa pelos próprios erros. Então, tipo, o cara vai lá, sei lá, tem muita coisa com fogo, assim, também, indícios, né, de fogo e tal. Então, taca fogo no negócio e fala, não fui eu, foi meu irmão, sabe? Fica ressentido se é perturbado, se alguém faz alguma coisa muito pequena, já fica extremamente bravo. É uma pessoa mais vingativa, tem uma crueldade ali. Essa história dos bichinhos também são sempre muito colocadas, né? Todas essas coisas, assim, são indícios, né? Pra você ficar de olho e falar, esse aqui vai ser B.O. Supondo que a família do Dahmer tivesse percebido tudo isso, existe um tratamento, por exemplo, assim, um psicopata em potencial, ele pode ser controlado? É legal essa pergunta, isso é interessante, porque, por exemplo, assim, agora que a gente tem ouvido falar muito mais sobre os transtornos mentais, né? Acho que uma grande divisora aí de chave da mídia foi a Britney Spears nos 2000 ali, né? Quando ela teve aquele breakdown, a gente começou a ouvir falar muito mais sobre borderline, né? Personalidade limítrofe, bipolaridade e tantos outros termos, assim. Mas até então era aquilo, era depressão e loucura. E ficava nesses dois polos, assim. Então eu acho que, por exemplo, não sei se daria para você tratar um psicopata que você fala assim, cara, esse é psicopata. Porque o psicopata, ele nem procura terapia, não procura psicólogo, ele, né, pra ele tá tudo bem. Você que tá vendo problema nele, assim, e ele mesmo tá achando tudo isso um mal barato. Mas eu acho que, por exemplo, se você encontrar psicose, algum tipo de psicose, um pezinho na esquizofrenia, e você já começa a medicar aquilo ali, né, esse tipo de transtorno, pode ser que melhore, mas não é porque tem esquizofrênico que é super gente boa, sabe, que é bonzinho até, não é que todo esquizofrênico é doido. Tem, um monte de gente que tem personalidade limítrofe em vários níveis, né, que é o borderline, e que não sai matando todo mundo. Então eu acho que tem uma questão mesmo do cara nascer com aquilo, saca? Assim. Eu tava lendo, né, depois que acabou a série, assim, porque desde que eu li o Meu Amigo Dahmer, que é uma HQ que foi escrita por um cara que era amigo dele na infância, né, na escola. É muito bom, assim. E aí depois, quando ele descobriu, né, quando ele viu na TV o Dahmer sendo preso e tal, ele fez essa HQ. E eu me senti meio incomodado, assim, de ter ficado com muita pena dele, assim, porque a impressão que eu tinha é que ele poderia ter sido ajudado. Porque tem vários momentos que ele, na série mesmo, mostra isso, que ele se preocupa com o pai, ele se preocupa com a avó, ele pergunta do irmão. Mas é isso que é interessante, essa é a armadilha que o psicopata faz a gente cair. É você sentir é justamente isso. Então, assim, quem escreveu, né? Quando você vai ver coisas sobre o Dahmer, se você for ler a biografia do pai ou essa do amigo, existe uma parcialidade ali, né? Que são olhares de pessoas que
que achava o cara bacana, que tinha um olhar mais sentimental e tudo mais. Só que isso é muito a cara de um psicopata, fazer você sentir pena dele. Então, aí fui ler e tal, né, para entender isso. E aí, uma das coisas que eu li foi que ele foi diagnosticado como um transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico. Ele não foi cravado como sendo um psicopata, eu não sei, né? Pelo menos lendo assim, eu não entendi como ele sendo realmente um psicopata. Ele tinha problemas, ele foi jogado num contexto que facilitou muito, né? Que ele fizesse tudo que ele fez, e aí tava solto, acho assim, né? que eu realmente, assim, na minha visão particular, pessoal, eu não vejo isso, assim. Eu acho que também tem muito disso para falar assim, ó, cara, se a gente colocar ele também como um psicopata, pode dar algum tipo de problema, porque, assim, tem na parte judicial, né? Por exemplo, no Brasil, se ele fosse diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, psicopata ou qualquer coisa assim, o Dahmer seria considerado semi-imputável, né? Eu vou tentar explicar assim, que teria capacidade para entender seus atos, mas não conseguiria controlar a sua vontade. Nos Estados Unidos não tem o semi-imputável. Ou o cara é imputável ou é inimputável. Então, os casos de insanidade é aquele que, tipo, se ele fosse colocado ali como um psicopata, ele podia entrar. Você viu na série, naquele final, que os caras colocam ali, pô, traduzindo bem pra tecla SAP, ele é louco ou não é louco? Se ele for louco, a família da vítima se ferra, porque ele vai sair como o inimputável, sabe? Então, assim, tava todo mundo torcendo pra ele, não, tem que sair como doido. Então, por isso que tem esse lado bom também dele não ter entrado, entre aspas, como um psicopata e ficar colocando essas nomenclaturas que são de pessoas aí, tipo, entre aspas, dentro desse nível aí, normais, sabe, assim? Tem uma coisa que tem um número elevado, né, de psicopatas, eu não sei, e a maioria acaba não levando a cabo, né, as suas pra violência, né, mas aí o Dahmer tava ali num... Ele é um pacote completo, porque assim, realmente, essa história do psicopata, a minoria é esse aí que vai lá e mata, e esquarteja, e pô, o cara tinha um monte de problema de perversão sexual, era um negócio assim, surreal, além da necrofilia, o desmembramento, então ele era um cara realmente assim, o pacote completo falando cientificamente, da filha da putagem mesmo, assim, sabe? Termo técnico. E aí tem um negócio interessante também, que eu acho aqui da gente falar também dessa parte de família, que daí também é um pensamento meu, mas você vai ver, sei lá, você vai ler ou vai ver o que a galera fala sobre o Jeff Dahmer, todo mundo coloca mesmo assim na conta da mãe, né, do pai, tem essa culpabilização da família, fala, porra, a mãe largou ele, né, aos 18 anos, sozinho em casa, sem comida. Vai saber o que ela não sabia já dele. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, essa história de culpabilizar a família é também um dos meus interesses por estudar essa área. Porque assim, se todo mundo que tivesse uma criação ruim, com pais agressivos, se tornassem Dahmers, eu, por exemplo, já teria matado metade de São Paulo, assim, sabe? Então, é um negócio que eu acho que é claro que o ambiente atrapalha, pode aumentar alguma coisa que você já tem, mas se você já é uma pessoa que nasce com um dodóizinho ali, aí essa história da mãe, quando eu vi que a mãe saiu, a mãe tem traços de bipolaridade, eu achei assim, né, de olhar se fosse para supor alguma coisa, uma hipótese, até pela compulsão que ela tinha ali com remédios, né, aqueles altos e baixos que é mostrado, enfim. Mas eu acho que ela também devia saber alguma coisa já do filho para falar, mano, vou sair daqui com meu filho mais novo até para proteger meu filho mais novo dele. Né? Só que a mãe não vai falar. O pai e a mãe, eles colocam ali o Dahmer como era um menino bonzinho, ele era tranquilo. Colocam ali também como se ele nunca tivesse matado um animal, né? Ele pegava os animais mortos na estrada. Eu já acho que não, acho que ele deve ter matado uma cacetada de bicho. Ele chegou a matar, assim. Acho que nesse meu amigo Dahmer tem alguma coisa assim. Então acho que os pais devem entrar numa negação ali quando começam a perceber alguma coisa. E depois, quando a coisa se concretiza e não tem mais o que fazer, você quer culpar alguém. Porque você fala, não é possível que esse cara fez uma atrocidade da cabeça dele. E aí você culpa o pai, um pai culpa o outro, que culpa o colégio, que culpa não sei quem, que culpa filme de terror, que culpa, né, jogo de videogame, sai culpando todo mundo. E aí o outro passo é você tentar encaixar esse ser vivo numa caixinha, que é o que você falou, Luca. Ele é psicótico. Não, ele é psicótico, ele é esquizofrênico, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. E na cabeça do próprio Dahmer, ele fala numa das cenas ali
ali do depoimento dele, que inclusive é baseado no depoimento real, né? Eles pegaram as fitas ali e reproduziram. Ele fala, gente, eu não sou louco. Eu sabia o que eu tava fazendo, eu sou normal. Tipo, só que a gente, assim, é tão absurdo o que ele fez que você não quer acreditar que ele tava são. Que ele falou, beleza, eu vou dopar esse sujeito e vou furar o crânio dele com a furadeira pra ver se jogar um negócio lá dentro, que é pra ver se ele vira um zumbi, que eu gostaria de controlar ele aqui. Você fala, mano, como é que pode? E pro cara tá de boa. É porque a gente tem empatia, né? E não existe nenhum culpado nessa história. O culpado é ele mesmo, não tem. A mãe não é culpada, o pai não é culpado, ninguém é culpado, né? E outro tapa na cara também que eu acho, além dessa ideia de você colocar na caixinha, de culpabilizar e tal, é você também enxergar como, assim, além do Dahmer ser inegavelmente um Leofi da Tapu, né? É você ver como os policiais, como a sociedade, como as pessoas ali no entorno são preconceituosas e fazem mais do que uma vista grossa, né? O que eu achei mais interessante foi o contexto, né? Porque a gente vê muito a partir do ponto de vista dos assassinatos, né? Do crime, em outras obras que retratam a vida de vários psicopatas e tal. Mas o entorno, né, tudo aquilo que permitiu que os crimes acontecessem durante tantos anos, assim, é o ponto forte. Até hoje a gente estava conversando aqui, falando que eu fui ler, né, sobre o assunto e tal, e tem os 2 caras que ele estuprou durante pouco tempo que ele ficou no exército, e mesmo lá, assim, ninguém deu a mínima, sabe, porque os caras sobreviveram, né, eles são tratados como os únicos sobreviventes ali, os primeiros sobreviventes, né, na verdade, do Dahmer. E ali alguém já podia ter feito alguma coisa e só foi piorando, né? Depois o cara que para lá, ele fala que tá com a grama no carro e não faz nada. Ele tinha um negócio interessante que eu acho legal da gente falar, que até você falando dessa história do exército me lembrou isso, porque, se não me engano, tem um documentário que eu já vi, eu acho que ainda tem na Amazon, bem antes do Netflix. Eu acho que era na Amazon, que tem, inclusive, esses caras aí do exército falando. E aí você vê eles falando que, assim, tipo, você não vai falar, eu fui estuprado, acho que um deles tinha sido dopado também. Mas o que eu achei interessante, voltar lá pro comecinho da história dele, que também tem um negócio que não é muito falado, que o nome também, você fala, puta, nomezinho também de ferrar, né? Que chama pigmalionismo. Nem um pouco conhecido, assim, mas o pigmalionismo é uma parafilia, que é uma perversão sexual, que a pessoa tem uma atração louca, assim, sexual por escultura, por estátua, é um negócio tão louco que faz o cara, às vezes, tipo, sabe, bater uma ali num museu, e aí remete ali naquele começo, naquela história da manequim, né, que ele pegou o manequim, roubou o manequim da loja, e aí quando a avó dele joga fora, ele começa a querer pegar os caras e deixarem, dopava eles, né? E depois o negócio foi elevando o nível. E depois essa vontade dele fazer essa trepanação, né? Que é furar o crânio para deixar zumbi, porque é deixar a pessoa sem vontade, né? Ele não quer que o outro exista, que o outro tenha desejos, que o outro pense, que o outro, né? Então é tudo ele tendo aquele controle sobre o outro e preferencialmente sem a pessoa ter muitos movimentos ali, né? Como ele fala, eu queria só ter uma companhia quando ele tá com aquele manequim. Ele fala, eu queria só ter alguém aqui do meu lado. E não é um negócio pra gente ficar, ai, tadinho. É tipo, porra, mano, vai se ferrar, saca? O que você pensa, sabe? Dahmer, gente, querendo ou não, ele era um cara bonito, loiro, branquinho. Pra essa sociedade doente que a gente vive, ele é o cara que, imagina, acima de qualquer suspeita. Tem uma parte lá que o juiz fala, você deu sorte, porque você lembra meu neto. Exato. Então eu vou deixar você de boas. É até interessante que ele fala, né? Você vai ver as entrevistas dele, né? Os comentários. Tem um livro também muito legal da Ilana Kazoy, que é o serial killer, né? Louco ou Cruel, é o Arquivo Serial Killers também, que tem, se não me engano, acho que é no Arquivo Serial Killer que tem sobre o Jeff Dahmer. E você vê assim que é um cara que ele fala com uma tranquilidade, né, sobre as coisas que ele fez e querendo mostrar, olha, eu não gostava de matar, não era a parte, eu não queria matar, eu só queria uma companhia, só queria alguém ali do meu lado, a morte era uma consequência disso, assim. Ou seja, ele manipulando a gente também, né?
Você fala, mano, que filha da puta. Você acha que o pior que matar é você furar a cabeça do outro? Então, isso tinha um prazer, mas matar não é legal. Aí tem um que eu também não engoli, não, que ele fala ali, né, que ele não lembrava, ele acordou e tava todo socado, né, a mão dele tava toda roxa. Eu acho que esse cara deve ter dopado ele, o cara reagiu, deve ter saído um porradão ali, louco, assim. Mas ele acabava ganhando, né, na treta ali, porque o cara tava dopado. Ele tava brigando com alguém ali que tava completamente fora da casinha. Essa né? coisa da gente não acreditar no que tá vendo, assim, é interessante. Tem um capítulo, eu não sei se é o primeiro ou é o segundo, que assim que termina, você fala, não é possível que isso aconteceu. E aí o episódio termina com a gravação real da ligação da vizinha pra polícia. Foi um ano, cara. Um ano ligando e a galera, nem tchum, nem aí. É muito, assustador. muito interessante, porque pra gente tem essa sensação da negação, né, que é um mecanismo de defesa, assim, do nosso cabeçaralho, assim, pra, tipo, afastar coisas, assuntos, assim, que são muito complicados, né, esconder verdades que estão na cara e tudo mais. Mas pro caso do policial que eu vi aquilo, era o preconceito nato mesmo, o racismo e tipo, não tem mais o que fazer do que ficar aí na casa de um loirinho branco ali que não tá fazendo nada, trabalhador ainda, né? Ele ainda trabalhava lá na fábrica. Então, ele enganou muito bem, cara. O cara era... E ele fez de propósito, né? Ele já vai para uma área ali que tem os invisíveis pra ele ser o cara que, tipo, não, eu tô fora de suspeita aqui, porque aqui todo mundo é suspeito, menos eu. Puta, agora eu lembrei de um negócio que é interessante, que na série eles até falam, né, que ele, quando era mais novo, quando ele tinha 4 anos, se não me engano, né, ele fez uma cirurgia pra tirar 2 hérnias, não foi? Só que aí teve uns livros, aí eu vi algumas coisas do Dahmer já há um tempo, que fala que ele tinha ficado, quando ele descobriu isso mais velho, quando ele já tinha noção do que tinha acontecido, quando ele tinha 4 anos, que ele ficou muito assustado quando ele soube que, tipo, umas pessoas estranhas abriram o corpo dele, né, para tirar alguma coisa enquanto ele estava vivo. Então, é interessante também pensar nesse sentido que ele também abria o corpo, ele era um estranho que abria o corpo do outro, porque ele né, e aí ele ainda queria deixar anestesiar a pessoa como ele foi anestesiado. O cara, ele já vai crescendo com essa mente, assim, tipo, agora eu vou abrir aqui, e o pai achando que o cara pode ser médico, tá curtindo abrir, mas não, ele já tava ali com um outro olhar, então é um negócio... Cara, que louco isso. Pois a criança já tava com a cabeça do tipo assim, se me doparem e me abriram, né? Porque eu não posso fazer isso também. Eu não posso fazer a mesma coisa. Pra ter uma ideia do que sentiram quando fizeram isso comigo, eu também quero. E eu achei demais, assim, como a série, ela evita, né? Ela não é gráfica, né? Ela sugere várias coisas, tem várias coisas da cena do crime, né? Quando ele foi preso, umas coisas absurdas que encontraram lá e tal, que eles aparecem bem de relance, assim. Eu mesmo não vi nenhuma, só vi depois a galera comentando. Eu não consegui pegar isso quando apareceu. E ela consegue ser uma das coisas mais assustadoras que eu vi em tempos, assim, sem apelar sem ser explícita. E é porque também, Rô, sabe o que eu acho? Você fala assim, cara, ele é um cara que fala normal, né? Ele é quietão ali na dele, é tranquilo. Ele pode ser qualquer um. Eu acho então que isso é também isso é que outra assusta, coisa chocante. Né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser teu irmão, teu primo, teu amigo, teu namorado. Exato. Porque tem os caras, tipo, tem um serial killer bem interessante que é o Edmund Kemper. Esse era também, bem louco, assim, sabe? O cara era, mano, tipo, psycho. Só que ele tinha, tipo, 2 metros de altura, mais de 2 metros, sabe? Era um cara, era uma figura assustadora. Você olha o cara, você fala, nossa! E aí você vê um cara que ele assusta, né? E aí você vê esse aí... o Charles Manson lá, o cara, tipo, pequenininho, mas tinha uma cara de louco, né? Tinha um negócio ali que você fala, mano, esse aí é bem louco. E o Dahmer, não, acho que por isso que essa série tá sendo muito falada, tem muita coisa que ali é bem emblemático, tanto nessa parte social, discriminatória e, obviamente, também de como... e achei legal que eles colocaram a vítima também em primeiro plano ali, né? As vítimas, as famílias, né? Dando nome para cada um, contando um pouco da história deles. Aquele episódio com o menino surdo me derrubou. Aquele episódio Olha, que ele foi difícil de terminar.
Então, ali você vê a frieza, meu. Ali você entende também, ali você vê a frieza. O cara era amigo dele. Não é que ele passou na rua, que nem a gente vê na maioria dos crimes de serial killer, que a gente fica com raiva, mas não com tanto ódio que nem o Dahmer, que o cara vai lá, lembra aquele lá, eu não vou lembrar o nome, mas o cara se enfiava dentro do carro, fez um furo lá no porta-luva, até a parte de fora da funilaria do carro, e saía metralhando a galera nos Estados Unidos. Matava uma, você não sabia quando que o cara ia aparecer. Isso já faz uns anos, mas foi muito ultra comentado, assim. Era aleatório. Esse não, o cara fez amizade com o cara. Fez o cara acreditar que eles podiam até ter um relacionamento, era tipo né? um namorado dele, assim, né? Um cara que ele tava Exato. tentando criar uma relação e, acabou. Um objeto ali, era um objeto pra ele, né? Essas pessoas são fontes de prazer pra ele. E que não tem sentimentos. É muito assustador, porque essa série mostrou que pode ser realmente qualquer pessoa, que eles são extremamente manipuladores, que a gente pode cair, sim, em armadilhas, né, terríveis. Mas fato é que a maldade, se a gente for passar para esse lado, né, o bem e o mal, a maldade ela é natural do ser humano e ela existe. Então quer dizer, dona Luca, que não tem o que fazer, né? Não. Não tem o que fazer. Não. É ficar esperto, tentar entender quem é, ver os sinais para ficar bem longe. Para ficar longe, porque não tem realmente o que se você fazer. tem em casa os sinais, né? Vai cuidar, procura alguém para... Faz que nem a mãe do Dahmer fez. Pega o filho mais novo e área. Vaza, né? Vaza. Vaza. Ô, Luca, pra gente fechar, então, quem é o teu serial killer preferido? Pô, sem dúvida, amo o Dexter, acho incrível, e adoro o Hannibal Lecter, assim, são os meus preferidos, assim, sem dúvida, acho o máximo, adoro. E adoro o Psicopata Americano também. Nossa, é demais esse filme. Meu Deus, esse filme é demais e esse cara tá incrível nesse papel. Misericórdia. Tá. Vamos pegar os da ficção, que é mais, né? É melhor, né? A gente ficar com os psicópatas. É mais fácil de digerir. Isso. Aí depois que a gente desliga o filme e vai dormir, beleza. Né? Não é real aquilo. Passou. Era tudo ator, não tem problema. E só um adendo. Eu soube pelo Zé Luiz, eu não sabia, que aquela atriz que faz a madrasta... Eu não sei se você é um cara usado já, se você já passou dos 40. Sim. A Dani eu sei que tá beirando aí já, já tô com né? 40, filha. Aqui já Já chegou. tá com 40, Bruni? Não parece. Então você é da minha época. Aí você vai lembrar, a madrasta, eu não tinha reconhecido. A madrasta, aquela atriz, é aquela ruivinha que fez Garota de Rosa Choque, em Manequim. Eu não sabia, gente. A Molly alguma coisa. Molly Ringwald. Acho que é esse o nome dela. Isso. Achei sensacional, porque eu vi todos esses filmes na época e achei demais Demorou pra eu identificar, mas... Eu não me liguei, não. Fui saber agora. E vocês viram que a grande maioria dos episódios são dirigidos pela filha do David Lynch? Não sabia não. Olha só que legal. Nossa, demais. E muito bem dirigido. Muito bem feito, eu achei assim, eu acho que os 2 primeiros episódios são pelo Ryan Murphy, e aí ele tem uma coisa de fetichizar assim, um pouco a violência que começou a me incomodar, mas aí depois ele passa o bastão pra galera lá que tá... Ele vira só o showrunner e a galera segue. E aí eu acho que fica mais... Aquele primeiro episódio ali, onde ele mata o caroneiro ali, você vê que tinha uma coisa dos corpos suados ali e tal. E aí eu falei, isso não vai Ryan prestar. Murphy também tem ali os seus fetiches, né? Os seus problemas, só que ele levou pro cinema, pelo menos. Sim, sem dúvida. O Nuno acabou de chegar aqui. Aê! Oi, Nuninho, a gente tá falando sobre a galinha pintadinha. Isso, aqui, Nuno, galinha pintadinha. Ainda Fala, bem oi, que tá no Dani, final do oi, podcast, porque senão... Tadinho do menino, judiação. Luca, passa teu canal aí pra galera te seguir, te ver, te ouvir, que eu tô ligada que você faz umas paradas loucas. Exato, tem no YouTube, né, youtube.com/canal da Luca Salomão, Luca com K, e aí eu uno esses universos aí de música, então é sobre música e psicologia, então eu falo a parte biográfica, né, do artista ali em questão, e aí no final do vídeo sempre entra um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para falar sobre o transtorno mental ou a atividade ali que está no foco, né, do cabeçaralho da pessoa. Então é bem interessante, dá para achar aí pelo Google mesmo, né? Cada caso um caos, joga assim, já aparece, ou youtube.com/canal da Luca Salomão, ou no meu Instagram, que tem todas as informações lá, que é o Luca, com K, né? Luca89FM. Boa! Bruni, te amo, obrigada por você estar eu aqui, também, viu? muito. Um beijo, eu beijo, que agradeço. beijo.
Eu que agradeço, um grande beijo para vocês. Obrigada pelo convite. Valeu, Luca. Beijo. Obrigadão. Valeu, Luca. Beijo. Obrigada, eu que agradeço. E é isso, gente. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.